Pessoal, convido para que abram as câmeras, como tenho feito todos os nossos encontros, insistido para que abram as câmeras, para que possamos ter uma interação maior. Quero saudá-los nesse terceiro encontro, nessa terceira aula, dia 17 de agosto. Olá, Betina, tudo bem? Insistir para que os colegas Rodrigo, Guilherme, Bruna possam abrir as câmeras. Lucas. O Lucas tá, desculpa. Aqui ele abriu com 2 perfis, perfeito. Boa noite. Enquanto... Oi, quem é que deu boa noite? Não ouvi, muito longe. Muito baixinho o teu... Estava bem baixo. Não, mas agora já te ouvi melhor. Tudo bom, Betina? Então, tivemos... Tá, legal. Oi, Bruna, tudo bem? Bruna, já teve... Tu participou dos encontros anteriores? Oi, tá me ouvindo? Sim, sim. Ah, tá, que meu microfone às vezes dá uma bugada. A primeira aula eu não participei, e daí eu tentei participar da aula passada, só que a Ubra botou 2 cadeiras para mim no mesmo dia. Daí eu tava tentando ver as 2 juntas. Não, Daí aí não deu certo. Daí agora eu tô vendo essa aula, daí eu vou dividindo, né? Tá, mas e aí como é que tu vai fazer, Bruna? São 2, sim, com encontros síncronos nas terças-feiras? Sim, é que uma cadeira era segunda e foi transferida do nada para terça. Isso agora, semana passada? Não chegou a ser ou na semana primeira passada, semana? foi antes de começar as aulas. Mas daí eu tentei ver as 2 juntas e não deu certo. Mas o bom é que a cadeira, a outra que eu tenho, às vezes eu não tenho aula, então não vai me comprometer assim, eu não tenho um encontro. Vai conseguir conduzir, então? Sim. Então, tá bem. Bom, tá bem. Então, vamos lá. O TDE desta semana, quero chamar aí para atenção e reforçar o convite de que lembrem-se de participar. Eu acabei de registrar o TDE agora, início da aula, estava lançando ali, registrando o TDE, que vai ser o tema da nossa conversa de hoje. Mas é importante, assim, a participação de todos. Tivemos 6 participações nessa semana. E a turma, na verdade, nós temos 12 alunos. Então, o Gabriel participou, foi o primeiro. Depois o Guilherme na sequência, compreenderam bem ali como é que era a dinâmica da coisa, cada um ia fazendo um comentário sobre uma das questões dos profissionais de marketing, né? O Fernando fez da terceira, a Betina na sequência, a Larissa e o Lucas por fim, o Lucas Joel. Então foram os 6, nós não chegamos a fechar, né, as 9 questões, que, na verdade, como eu disse semana passada, nessa provocação do Kotler, ele relaciona um grande número de questões e ele tem atualizado, né, nas novas edições do livro, ele sempre tem trazido novas questões, mas eu, né, pincelei algumas ali, para a gente estabelecer essa discussão inicial. E fomos até a sexta, que tratava, né, de desafios em torno da manutenção dos clientes por mais tempo. A quinta falava de como reduzir o custo de aquisição. Então, nós temos sempre esse desafio, como falamos a semana passada, da aquisição dos clientes, buscar alternativas de identificar esses clientes e de conseguir atraí-los, e também, depois de atraí-los, fazer com que eles sigam conosco.
A Bettina falou sobre customização, se não me engano foi a Bettina, isto. A anterior foi sobre essa questão dos preços, né, que sempre temos que estar atentos, porque em alguma medida, com alguma intensidade, eles vão participar. A segunda foi diferenciação e a primeira era a identificação de segmentos. Então, e nós tínhamos, na verdade, conversado um pouco sobre todas elas, né, na aula passada, a sétima. Lembro que nós conversamos um pouco sobre, né, essa preocupação sempre necessária com relação aos investimentos em qualquer área, e não vai ser diferente nos investimentos em termos de comunicação, em campanhas publicitárias, propaganda e tal. E a gente tem que ter métricas, a gente tem que ter essa capacidade de acompanhar, monitorar, para ver se nós fomos realmente eficientes e conseguimos atingir os nossos objetivos, quem sabe até superar os nossos indicadores e aquilo que a gente estabelecia como meta. Então, a sétima tratava disto, a oitava fala sobre orientação para o cliente e a nona, as inovações disruptivas. E a oitava e a nona, talvez as respostas pudessem até, de certa forma, se confundir, pudessem ser até muito semelhantes, porque tanto uma como outra passam por políticas bem desenvolvidas, políticas bem definidas, bem aplicadas em torno das equipes, em torno das pessoas que trabalham conosco. Então, um bom programa de endomarketing, políticas, né, de valorização das pessoas, de incentivo, de capacitação e tal, vão fazer com que, sim, né, se tenha essa orientação em todas as áreas, em todos os departamentos, essa orientação para o marketing, que é uma orientação, na verdade, que busca sempre ter o olhar com foco no cliente, né, um olhar que vai sempre estar atento àquilo que são as tendências de mercado, quais são os elementos que podem eventualmente agradar mais o cliente, quais são as exigências que o cliente passa a ter ao longo do tempo e assim por diante. E a outra fala sobre disrupção, e disrupção também tem a ver com essa cultura, né, que eu cheguei a comentar muito brevemente, essa cultura que a gente tem que instituir, que a gente tem que criar, que algumas empresas já têm arraigadas, algumas empresas já têm, já desde a sua origem, né? A gente sabe de empresas que nascem com essa cultura da inovação, da busca pelo novo, da busca pela constante, né, constante atualização e criatividade e tal. E outras têm uma dificuldade maior. Isso tem relação com o tempo de vida né, e tem também, e com um conjunto de outros fatores, né? As empresas mais antigas, as empresas mais tradicionais, têm modelos mais, né, bem estruturados, definidos, mas por conta disso mais rígidos, com uma dificuldade maior de adaptação, de criar situações novas e tal. Elas, né, são estruturas mais rígidas. E essas empresas, muitas vezes, quando passam por processos de sucessão, aproveitam estes momentos na sua história exatamente para criar, né, essa ruptura, né, essa quebra de cultura, esse momento assim de instituir outras políticas e tal. Cultura organizacional é sempre um aspecto muito difícil de ser trabalhado, né? A gente sabe que mudar uma cultura não é fácil. Então, era isso. Era se pensar um pouco sobre o ambiente das empresas, sobre os desafios. E, como eu disse semana passada, ter estas perguntas como questionamentos permanentes, constantes. Tu desenvolver né, esse pensamento crítico, essa inquietação,
e no sentido de verificar o que está posto, o que está bom, e mesmo estando bom, de que forma que pode ficar melhor. Então, sempre estar pensando no novo, né? Isso é uma prática, é uma rotina que se institui, né? Que se estabelece e que dá origem, então, a essa cultura da criatividade e inovação. E que é necessária para o mundo que a gente vive. A gente vive neste mundo das transformações. As nossas primeiras conversas nesse semestre, tanto na primeira como na segunda aula, transitavam por este novo mundo, um mundo de constantes transformações, um mundo de características novas, um mundo de uma pluralidade com relação às populações crescente, né? De valorização da pluralidade, de valorização da diversidade. É um mundo que traz a tecnologia com características que começam a impactar em inúmeras áreas. Então, a tecnologia ela precisa ser muito bem estudada, muito bem pensada em termos de construção de planejamento e de olhar para o futuro. E é sobre isso, então, hoje que nós vamos conversar. Hoje a gente vai conversar sobre cenários. A gente vai pensar um pouco sobre tecnologia, porque a tecnologia é o elemento que mais tem impactado e transformado cenários, mas a gente vai pensar sobre inúmeros aspectos e variáveis que integram o cenário, o ambiente que vivemos. Quero que vocês participem, me interrompam, porque hoje nós vamos dar uma passeada em muitos aspectos. A gente vai andar pela tecnologia, conversar um pouco sobre tecnologia, mas nós vamos conversar um pouco também sobre o meio ambiente, nós vamos conversar um pouco também sobre política, vamos conversar também sobre economia, nós vamos transitar por muitos elementos que, de alguma forma, mais ou menos intensamente, participam da construção destes cenários. E quando nós estamos falando de marketing, estudando marketing, a gente sabe que estudar marketing é compreensão de mercado. Desde o início do semestre, desde a primeira aula, a gente já tem, né, batido muito nisso. Compreender mercado, entender mercado. Então, nós precisamos saber para onde estamos caminhando. Isso é muito difícil. Saber para onde caminha a humanidade. Para onde estamos caminhando? Muito difícil, porque a velocidade e os caminhos e descaminhos que estão se apresentando cada vez em maior número e com mais intensidade, nos desafiam a cada momento a fazer leituras e releituras sobre tudo que está acontecendo, tentar compreender tudo que está acontecendo e, a partir disso, tentar construir um planejamento de marketing para a nossa empresa, para a nossa atividade, que nos dê a segurança de uma atuação em alguns cenários. Quando a gente fala de planejamento, vocês sabem disso, a gente, em geral, constrói o planejamento, o nosso plano, o nosso olhar para o futuro, as nossas perspectivas, as nossas expectativas, aquilo que nós projetamos lá para frente, nós, recomenda-se, traçamos esses planos numa perspectiva real
mas também construímos ao lado um plano dentro de uma perspectiva mais otimista. Além disso, do outro lado, nós também construímos um plano numa perspectiva menos otimista, pessimista. No mínimo, quando se fala em tentar fazer um planejamento da nossa empresa, da nossa atividade, dos nossos projetos, nós precisamos pensar em um cenário realista, que é muito difícil já, construir planos indicativos de ação num cenário otimista e pensar também em plano de ação em cenário pessimista. Então, vamos falar sobre tecnologia e, a partir de agora, conforme eu for lançando aqui, não preparei slides, vou postar um arquivo, não ter postado, né? Me atrapalhei, mas posto hoje, aí, depois da aula, um arquivo que traz um pouquinho de teoria sobre análise de ambientes e tal, mas muito mais do que ficar trabalhando em cima destas teorias, deste arquivo, e até por isso que não me preocupei, também não vou projetar ele aqui, não tem por que projetar. Eu quero discutir estes elementos que compõem o ambiente, o macroambiente, eu quero discutir com vocês a partir daquilo que a gente está vivendo. E tentar ter muito claro e muito presente o quanto é e se torna cada vez mais complexo, difícil a análise de ambiente. Vamos começar pela tecnologia. Vocês já ouviram falar? Uma coisa vai puxando a outra. Aí. Já ouviram falar na idade de escape? Alguém já ouviu falar na idade de escape? Já leu alguma coisa a respeito? Idade de escape. Guilherme, Rodrigo, Gabriel, Larissa, Lucas, Luiz Ricardo, Jefferson convida para que abram as câmeras. A idade de escape é a seguinte. Vocês sabem que se nós voltarmos séculos e séculos e séculos, conforme nós formos voltando no tempo, a expectativa de vida da população é menor, certo? Hoje já andamos aí em países desenvolvidos e tal, já superam a casa dos 85 anos. Beleza, Gabriel? Legal. Hoje né, tem países aí que já superam, já tem países que têm expectativa de vida próxima de 100 anos. Mas se nós voltarmos algumas décadas, a gente já vai ter uma redução na expectativa de vida significativa. No início do século passado, no início do século XX, tranquilo, obrigado, Larissa. No início do século XX, a expectativa de vida era bem menor. No século XIX, a expectativa era menor ainda. E se nós voltarmos lá para trás, lá para o tempo de Cristo, pasmem, a expectativa de vida era de 30 anos. E chegou a ser menos. Por conta de inúmeros aspectos, guerras, batalhas, enfim, né, desconhecimento para enfrentar doenças, pandemias, etc. As pessoas morriam. Né? Alguns viviam mais, sim, mas a grande maioria sucumbia, e na média nós tínhamos isso. Expectativa de vida. Isso é um lance meio maluco, meio doido, né? Mas a idade de escape, ela é alcançada através da sobreposição de dois gráficos. O gráfico do aumento da tecnologia, do avanço da tecnologia e da ciência e do conhecimento da medicina,
que é exponencial e que é muito grande, e o que isso representa no aumento da expectativa de vida. Então, cada vez que em uma década a humanidade avança significativamente o seu conhecimento, amplia as formas de manutenção da vida, nós temos um aumento da expectativa de vida. Só que a velocidade do aumento do conhecimento, a velocidade do aumento do domínio da ciência, da área médica, né, e da tecnologia em todos os sentidos, é uma velocidade superior a essa velocidade do aumento da expectativa de vida. De maneira que vai chegar um momento em que o avanço do conhecimento da humanidade, da ciência, vai acontecer na mesma medida que o avanço da expectativa de vida. E quando isso, essa sobreposição de gráficos, acontecer, nós estaremos chegando na idade do escape. Que, em outras palavras, pode representar essa idade do escape. E que, em outras palavras, se vocês compreenderam esse processo, essas duas curvas, o que isso pode representar? Nós estamos, a cada ano, aumentando a nossa expectativa de vida, certo? Isso eu acho que é né? Todos percebem, todos têm muito claro isso. Só que estamos num ritmo determinado. Hoje, a expectativa de vida é 85 anos. Estamos em 2021. Daqui a 10 anos, 9 anos, em 2030, qual será a expectativa de vida? Talvez seja 87, 88, 89. Daqui a 10 anos. Tenhamos uma expectativa um pouco maior. Daqui a 20 anos, lá por 2040, qual será a expectativa de vida? Talvez 90 e poucos, talvez 100. E em algum momento, neste processo, não sou eu que estou dizendo, são cientistas e estudiosos que avaliam o desenvolvimento do conhecimento e o crescimento e o avanço da ciência, confrontando com o aumento da expectativa de vida das populações. Em algum momento, nós, em um ano, vamos conseguir aumentar a expectativa de vida da população em um ano. Passa mais um ano, aumenta a expectativa de vida em mais um ano. E em algum momento, nesta sobreposição, o nosso tempo de produção do conhecimento e de capacidade de aumentar a expectativa de vida vai fazer com que, em um ano de desenvolvimento, de vida, consigamos aumentar em mais de um ano a expectativa de vida. Então, vamos supor que cheguemos neste ponto de ruptura, que é o ponto de escape. Chegamos. Hoje, eu tenho uma expectativa de vida, vamos supor, de viver 100 anos. Mas o ano que vem, quando eu completar mais um ano de vida, a minha expectativa de vida vai ser 102 anos. Então, o que eu tenho pela frente para viver hoje é menor do que eu tenho para viver no próximo ano. E mais um ano depois, será menor ainda. Invertem-se as curvas e nós passamos a ter uma condição de vivermos cada vez mais. Imortalidade? Loucura? Pensem um pouco sobre isso. Fernando. Eu ouvi o senhor falando sobre a expectativa de vida, né? Eu acredito que hoje existe uma máfia farmacêutica aí no mundo, né? Na minha concepção. Então, existe muita coisa que já existe cura, só que ele não deixa ser exposta aí para o pessoal porque precisa ter consumidor para
para essa rede continuar em pé, né? Essa é a minha visão. Daqui a pouco a gente já podia estar com uma expectativa de vida melhor, só que não vem ao caso porque não importa para a indústria farmacêutica acontecer isso. Pô. Essa é a minha opinião, que eu gostaria de compartilhar com vocês. Não sei se alguém concorda comigo ou não também, né? O que vocês acham? Tem sentido, é real. Esses são, infelizmente, os reflexos e os jogos da economia, dos regimes econômicos. O Gabriel traz aí, né, a questão da AIDS. Ele concorda também. Mas, sim, né, nós temos, não só nesse aspecto da saúde, da indústria farmacêutica e do que pode representar, né, a cura de determinada doença e tal, não só nesse aspecto, tudo é um jogo econômico. Né? Vamos pensar o seguinte aqui, ó, só para trazer, e isso não só nessa área, né, Fernando e Gabriel, não só nessa área, em todas as áreas. Né? Nós temos o problema da pecuária e o quanto isso afeta na emissão de CO2, né? Mas essa indústria é forte, essa indústria é poderosa. Então, está afetando o planeta? Tá. Seriamente. E sabemos isso há muito tempo. Então, por que não se resolve isso? Porque tem uma coisa no meio chamada dinheiro. E a questão econômica sempre fala muito forte. Mas estas coisas mudam também com o tempo. Só que realmente eles participam deste processo de transformação. Né? A questão capitalista sempre está muito forte nesses processos. Não tem dúvida, e foi muito bem lembrado, Fernando. É isso. Mas em algum momento sucumbe. Né? É o espaço para preparação de uma nova realidade, de migração de determinadas economias para outros campos, porque vai ser inevitável. Em algum momento, o conhecimento vai se tornar irrestrito. Porque enquanto tu domina o conhecimento e tu restringe ele, tu ainda tem o poder. Mas em algum momento, quando esse conhecimento se tornar irrestrito, bom, aí tu perde e por isso tu tem que ir te preparando. Mas legal, interessante isso. Estes movimentos, estas questões tecnológicas, né? Agora, aproveitando o gancho, né? Já que eu falei aí da pecuária, vamos pensar um pouquinho agora. Daqui a pouco a gente volta na tecnologia, porque a tecnologia vai e vem e vai estar aqui dentro. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o ambiente, mas antes até do ambiente. Olha a teia, olha a trama, antes do ambiente. Este real crescimento e avanço da expectativa de vida traz quais impactos no mundo empresarial, no mundo organizacional, na nossa vida? Novos públicos, pessoas, né? Novos perfis, né? Mais pessoas com mais idade, mas com melhor qualidade de vida, né? Não vão ficar velhas, elas vão ser jovens por mais tempo. Né? Então, novos públicos, novos comportamentos, mas traz elementos também que já se discute hoje. Por exemplo, aqui, né, nós temos aí a reforma da Previdência, que está sendo discutida, já houve e continua sendo discutida, certo? É uma discussão muito difícil. Mas diante desta realidade, nós precisamos, sim, dar mais transparência ao dinheiro público para que se possa avaliar o quanto há de capacidade para sustentar uma população cada vez maior
de pessoas que se aposentam e, portanto, devem receber proventos a partir dali. Né? Então, vai ter a discussão de o quanto a faixa etária das pessoas vai ter que mudar para se aposentar. Vocês sabem que vocês já tiveram um incremento nesta idade para a aposentadoria, já teve uma reforma há pouco tempo, e isso vai ser constante. Porque, claro, né, uma coisa é tu pagar a aposentadoria para um público que se aposenta aos 55, 60 e morre aos 62, 63. Quando era a expectativa de vida ali, quando foi feita a política da Previdência. Mas a expectativa de vida vai aumentando e, por conta disso, vai aumentando o público que vai receber um número muito maior de aposentados. Sai da onde o dinheiro? Teria de onde sair. Dinheiro tem. E por isso que eu digo, vamos precisar de mais transparência ainda, para poder dizer, olha, existe isso de arrecadação, os valores a partir de tributos, de encargos, de impostos que são arrecadados e que devem ser destinados à Previdência somam isto, parte disso não está sendo destinado para a Previdência, e por isso nós sim precisamos fazer um reestudo para... E talvez, sim, talvez em algum momento nós devamos também repensar as formas de arrecadação e estender a idade da aposentadoria novamente, ok? Mas existe a necessidade de uma transparência maior no uso do dinheiro público. Questão da reforma da Previdência, que impacta as empresas. A nossa empresa vai fazer um planejamento e precisa saber, né, que impactos isso vai ter, que impactos isso vai ter na reforma trabalhista, que é uma discussão também presente e que está acontecendo. E a reforma trabalhista tem impactos na nossa empresa. Se, por um lado, nós, enquanto empreendedores, empresários, temos sempre o interesse de reduzir a carga, né, a carga de tributos e a carga de encargos sobre folha de pagamento, sobre os nossos compromissos e tal, por outro lado, nós, nos colocando agora na condição de trabalhadores, sabemos que foi a custo de muita luta que conseguimos adquirir direitos trabalhistas. Conquistamos direitos trabalhistas por conta de muita e muita luta. E que agora começa a ser discutido e repensado e tal, está aí tramitando uma mini reforma trabalhista, mais uma mini reforma trabalhista, e as reformas trabalhistas, invariavelmente, tiram direitos dos trabalhadores. Atualmente, os argumentos com relação à necessidade da reforma trabalhista se dá a justificativa é a pandemia. É a crise, as dificuldades das empresas e, por consequência, precisam, né, rediscutir os direitos e tal. Mas é que sempre tem argumentos. Calma, pessoal, eu não estou fugindo do tema. Eu disse, hoje nós vamos passear em muitas áreas. Porque, sim, reforma trabalhista tem a ver com o nosso planejamento. Reforma da Previdência tem a ver com o nosso planejamento. Longevidade tem a ver com o nosso planejamento. Expectativa de vida tem a ver com o nosso planejamento. Tecnologia tem muito a ver com o nosso planejamento. E aí, a gente começa a pensar sobre este ambiente, que eu falei agora há pouco. Falei da pecuária. E vou trazer um elemento que todos nós ouvimos cada vez com mais frequência, que é o aquecimento global. Isso tem a ver conosco? O aquecimento global? Ou isso é um problema, sei lá, não tem, isso tem a ver com todos nós. Todos nós. E o aquecimento global, sim, vai ser um elemento que nós vamos ter que considerar também no nosso planejamento. Por quê?
que está acontecendo com o planeta? Vocês já viram as projeções? Vocês já viram o volume e as projeções com relação às consequências da redução da camada de gelo nas calotas? Vocês já perceberam o que isso está representando no globo, no planeta? Vocês já ouviram que daqui a 2 ou 3 décadas, 2050 está aí. É assim, ó. Daqui a 3 décadas, existe uma perspectiva de erosão do litoral brasileiro, do Espírito Santo para cima, do Espírito Santo para cima. Neste ritmo que andamos, erosão do litoral. E do Rio de Janeiro para baixo, alagamentos, fortes alagamentos. Então, aqui para o sul, impacto um pouco menor, mas com uma previsão de aumento do nível do mar, guardadas as diferenças de cada região, a gente sabe que isso, né, tem diferenças, de aumento de 40 centímetros do nível do mar. Você sabe o que é 40 centímetros de aumento do nível do mar? Isso vai destruir o litoral em alguns lugares, lá para cima. E eu estou falando de 3 décadas. No ritmo que estamos. Pode ser evitado? Deve ser evitado. Precisamos evitar. Mas tem discussões profundas sobre isso? Nós estamos fazendo alguma coisa? O Fernando trouxe um aspecto, lembrei da pecuária, e a pecuária é um dos causadores do aquecimento global. A pecuária é um dos causadores dessa futura erosão do litoral brasileiro. Estou falando do Brasil, mas é o impacto no mundo todo. Vão ter ilhas que vão desaparecer. Não, mas isso é outro problema. Vamos tocar o nosso negócio, vamos tocar a nossa empresa. Será? Será? O que mais que este mundo que a gente fala, tá, isso é médio e longo prazo. Ok, mas esse médio e longo prazo chega e não demora tanto. Né? A gente faz assim planejamento de curto prazo, de médio prazo e de longo prazo. E muitas vezes se detém e atua com muito mais atenção, preocupação e efetividade de ação no plano de curto prazo. São as coisas momentâneas que vão me trazer o retorno para a semana que vem, que vai aumentar, né, o retorno e tal. Mas o médio prazo chega. E se eu fico olhando só para o curto prazo, quando chegar o médio prazo eu não estou preparado. E eu preciso, sim, me preparar para o médio e para o longo prazo. Planejamento de marketing é começar a olhar para cenários. E um elemento do cenário, mais um elemento desses cenários, além da tecnologia, que falei um pouquinho só, além das mudanças demográficas, que falei um pouquinho só, mas das características da população, da idade, da expectativa de vida, dos novos públicos. Também tem as questões do clima, sim. Tem as questões do clima. E esse é um problema que não fica só na questão do derretimento das calotas. Que outros aspectos nós temos relacionados ao clima que precisam ser pensados e que impactam, num médio prazo, severamente na nossa vida? Pergunto, se as coisas continuarem no ritmo que estão, quanto tempo de vida tem a Amazônia? Alguém saberia dizer? O que vocês acham? Tem estudos que apontam para isso. E será que isso deve realmente nos preocupar? Será que é mesmo essa coisa? Né? Será que a Amazônia tem uma importância realmente tão grande no planeta? Quanto tempo de vida tem a Amazônia?
Se seguirmos nesse ritmo e não tivermos uma atuação muito mais comprometida e séria, nós vamos ter, daqui a 3 ou 4 décadas, um deserto na Amazônia. 3 ou 4 décadas, vocês estão por aí, felizes ainda. Quer dizer, não sei se felizes, porque o cenário vai ser meio triste. Né? 3 ou 4 décadas. O que vai acontecer, não só com a Amazônia, mas com esse país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza? O que vai acontecer com este país em termos de culturas agrícolas? Será que o que a gente planta hoje no Rio Grande do Sul, com um aumento de mais meio grau de temperatura, meio grau centígrado, mais meio grau centígrado, mais meio grau, será que nós conseguimos manter as culturas que temos hoje no nosso estado? Não. Então vai ter um processo migratório, vai ter um processo de transformação, vão ter culturas que não vão ser mais possíveis de serem cultivadas, nós vamos ter que transformar isso. Isto representa uma transformação do mapa do nosso país, em termos de produção agrícola. Somos um país muito rico na produção de grãos. Mas hoje já existem mapas de tendências que mostram, assim, por exemplo, a cultura da soja, nessa mudança climática, a cultura da soja subindo o mapa. Ela não vai ter mais condições, em função do clima, de ser cultivada mais para o sul aqui. Ela vai ter que subir. E isso tira, né, aquilo que tira do planejamento de muitas indústrias um elemento que é, né, forte, muito forte na economia. Essa é a principal cultura do nosso país. E essa principal cultura vai começar a deixar de ser possível de ser cultivada em alguns estados. Olha os reflexos. Nós estamos falando de 2, 3 décadas. Isso pode não acontecer, vou repetir o que disse. Tomara. Espero. Mas seguindo o estado das coisas, vai acontecer. E os anos têm passado, nós temos os acordos mundiais e tal, que são descumpridos, trocam governos e os governos repensam suas posições. Né? O acordo climático, o quanto está sendo cumprido. E o quanto nós aqui, me desculpem aí se tem pensamentos contrários, mas neste incompetente governo, o quanto nós estamos fazendo. Tudo está acelerando. Todos esses elementos aí que eu estou trazendo, que deveriam estar sendo combatidos, estão... Né? Está terrível. A questão da Amazônia está terrível. Que é um problema antigo, que é um problema de muito tempo. Mas que nos últimos tempos, bom, está sendo terrível. Então, sim, precisamos pensar no nosso planejamento nestas coisas que estão acontecendo nestes diferentes cenários. E aí, como eu falei de governo, será que o governo tem a ver com a nossa empresa, com a nossa atividade, com o nosso futuro? Política internacional. Olha o que uma decisão precipitada cria no mundo. Vocês estão acompanhando, né, o que está acontecendo no Afeganistão, que é um processo antigo, muito antigo, e que tinha alcançado uma relativa estabilidade por muitos interesses em jogo, e que por uma decisão precipitada estamos aí numa grande crise novamente.
Além disso, nós temos, né, bom, nas relações internacionais, estes aspectos sempre são muito importantes. Então, num ano que nós estamos já nos preparando para as eleições presidenciais, sim, nós vamos ter que pensar muito e considerar muito o que está por vir. Nós precisamos, sim, pensar nos programas e nas políticas. Nós não podemos ficar alheios a tudo isso, porque, sim, impacta na nossa vida. Impacta na nossa vida. É triste dizer isso, eu já falei, eu acho, nesta turma aqui eu já falei, eu perdi gente muito próxima. E talvez aqui vocês também tenham perdido. Eu perdi muita gente próxima por conta da pandemia. E é lamentável a gente saber que se nós tivéssemos tido seriedade, compreensão do que realmente estava acontecendo, que não ficássemos desdenhando e dizendo isso é uma gripezinha que vai passar, e fôssemos realmente atrás de soluções, de incentivo à pesquisa, que incentivássemos mais a pesquisa na busca da solução, da vacina, que nós tivéssemos essa preocupação e essa atuação na compra das vacinas e tal. Eu falei aqui, né, o Pedro Alau, o reitor da UFPEL, o Pedro Alau fez um estudo, nós teríamos poupado destas 570 mil mortes, que no meu entendimento deve ser até maior, porque tem muitos casos que são consequência da Covid, e aí não, a causa da morte não é dada pela Covid, nós teríamos evitado 60%, 70% disso. 400 mil pessoas não teriam sucumbido, não teriam morrido. Se nós tivéssemos tido agilidade, se nós tivéssemos conseguido iniciar o processo de vacinação um pouquinho antes. Isso é lógico, isso é óbvio. E aí agora a gente ouve, né? Morreu o Tarcísio Meira com a segunda dose tomada. Então, tá vendo? Isso não funciona, pelo amor de Deus. Que mundo é esse que nós vivemos? As pessoas, sem um mínimo de preocupação com a verdade, alardeiam. 97%, isso é fato, isso é pesquisa, isso é análise. 97% das pessoas que receberam a segunda dose não sucumbem. 3% realmente ainda estão sofrendo. E, ao contrário, 97% daqueles que contraem a vacina por não tomarem. Então, é uma ordem, assim, é um absurdo. Eu até postei hoje o estudo e essa disparidade. Vai ter gente que vai morrer com a segunda dose? Vai, sim. Sim. Mas é um número infinitamente menor. Muito menor. E aqueles que não tomam a vacina estão muito mais vulneráveis. Muito mais vulneráveis. De 100 pessoas, 97 morrem por não ter tomado a vacina. E 3% morrem porque tomando a vacina. Mas é de 97 para 3 a diferença. Aí tu pega um caso destes 13 e diz, tá vendo? Para que vacina? O que adianta a vacina? Morreu ali, ó. Quem é que levantou a mão? Lucas? Oi, boa noite, pessoal. Sobre esse assunto, ele é bem complexo, né? Mas eu trago um exemplo da minha família, né? Por exemplo, meu irmão e minha mãe, eles estão sempre volta e meia mexendo no Face, né? E eles tratam aquele tipo de informação, qualquer tipo de vídeo que aparece para eles, como um tipo de informação. Minha mãe, por exemplo, ela não ia vacinar, né? E assim, quando a gente era criança, a gente tinha que obedecer, né? Tinha que vacinar, tem que vacinar. Aí eu fiz assim com ela, né? Mas a princípio ela não queria se vacinar. Hoje ela se vacinou, né? E o meu irmão, ele também. Eu perguntei para ele, se vacinou? Não vai se vacinar? Aí ele, não.
tem uma colega de trabalho que também não optou por não, né? Então, eu acho, assim, muito ligado a essas notícias falsas, esse volume de conteúdo que hoje qualquer um faz qualquer coisa e coloca, e essas gerações mais velhas que não têm uma noção exata do que é certo, do que não é, vão consumindo aquela informação e vão tirando conclusões precipitadas, entendeu? E então por isso que eu acho que o Face, as redes sociais, eles têm uma importância, no meu entender, negativa para esse ponto, né? Só contribuindo, porque Sim, Lucas, para mim perfeito. fica bem claro isso. Eu vejo que eles levam essa informação, eles trazem praticamente o almoço de domingo. Eu tenho que ficar calado, entendeu? Porque é tanta informação errada que se o cara vai contrapor, meu Deus. Então, essa questão da desinformação, ela tá bem séria mesmo. E tem sim um impacto nas gerações de formas diferentes, mas eu diria assim, ó, que tem públicos de todas as idades que embarcam nessa prática e tal, que na verdade é alimentar, seja com que fonte for, ou se não tiver fonte nenhuma, não tem problema, desde que venha ao encontro daquilo que eu penso. Aí se alimenta, né, de informações que vêm ao seu encontro. Isso é uma discussão assim também bastante grande em torno da bolha da internet, dos algoritmos e daquilo que nos chega, né? Nos chega a informação que nós gostamos e aquilo reforça as nossas convicções. Então, se tu curtir muito Bolsonaro, vai vir muito Bolsonaro para ti, né? E aquilo vai cada vez te reforçar mais e fazer tu acreditar ainda mais naquilo, e cada vez tu tem mais argumentos, seja fake news, seja o que for, mas tu né, bombardeado por aquele tipo de informação. Por outro lado, né, quem curte outros posicionamentos também vai receber, né, cada vez mais pontos de vista. Nós temos a obrigação de ter essa capacidade de buscar a fonte. Antes de compartilhar, nós precisamos de muita responsabilidade. E olha, realmente, Lucas, pessoas compartilham. Chegou e gostou e tem a ver com o que eu acredito, veio ao encontro da minha ideia, daquilo que eu... Então, se vem alguma coisa, né, para o teu irmão que diz respeito aos riscos da vacina, vamos compartilhar. É isso. Esse é um comportamento que nós temos que cuidar. Nós temos que cuidar. Por outro lado, Lucas, e aí eu preciso pensar sobre isso e trazer isso, porque é o que eu acredito, que passa também, tem muito das redes sociais, sem dúvida. Já te dou a palavra, Betina, mas passa também pelas lideranças, não tem como negar, porque se nós temos uma liderança que assume uma posição diferente, que assume uma posição em um discurso pessoal, nós vamos combater essa pandemia com responsabilidade, nós precisamos ter muito cuidado. O esforço que nós vamos ter agora é para ali na frente nós termos uma condição de vida melhor, nós precisamos acreditar na ciência, existem estudos que fazem isso, que dizem isso, nós vamos investir no combate, nós vamos... Imagina se o nosso grande líder fizesse isso, tivesse uma posição dessa. Onde é que nós estaríamos? Por favor, nós estaríamos diferentes e a população não estaria assim, agindo desta forma. E nós talvez já estivéssemos assim, vencido. Não digo vencido, porque é um problema do mundo, né? E aí daqui a pouco tu está muito bem organizado aqui, como alguns países, e daqui a pouco tu tem, né, problemas porque vem gente de fora, porque algumas outras regiões não estão conseguindo administrar adequadamente, mas que seria muito diferente, seria. É horrível isso que nós estamos enfrentando. É horrível. E eu acho, assim, terrível, muito triste e preocupante vermos pessoas ainda
insistindo em defender a postura de uma pessoa que é desequilibrada. Vamos cá entre nós. Uma pessoa que é desequilibrada. Né? Não. Acho que... Mas, enfim, não vamos entrar neste mérito, não é o propósito, né? Mas, infelizmente, sim. E aí o que eu falava da política e tal, mas a Betina fala antes, depois eu sigo. Estão me ouvindo? Tá meio baixinho hoje o teu áudio, mas vamos lá. Tá me ouvindo melhor? Vamos lá. Tá, eu vou falar assim. Não, primeiramente eu me identifico demais ali com o Lucas quando ele fala que nos almoços de família tem que ficar quieto, porque senão as coisas degringolam de um jeito não muito bom. Mas essa questão das redes sociais, depois de olhar, eu acho que até falei já em aula sobre isso, o dilema das redes sociais, aquele documentário da Netflix, tu vê que isso acho que é 80%. Porque mesmo a gente tendo uma pessoa à frente que vá contra algumas coisas, mas as redes sociais é direcionado para ti o que tu tá vendo e tu não vai ver o outro lado, porque a rede social ela vai direcionar para ti só as fake news. Então, eu acho que isso influencia demais. E a falta das pessoas querer entender aquela informação nunca vai fazer elas ver o outro lado das coisas, porque as redes sociais vão botando ela num funilzinho mais ainda para ela acreditar que o lado ali, que as vacinas não funcionam, que é só uma gripezinha, essas coisas. Então, eu acho que isso influencia muito, assim, muito mesmo, pelo que eu vi e vejo, assim. O que me assusta muito é meu pai, por exemplo, tá? Meu pai recebe diariamente vídeo, foto, vídeo, foto, texto, vídeo, foto, tudo, assim, ó, da pior espécie, sabe? E eu vejo ele compartilha com todo mundo, entendeu? E eu fico pensando, quanto mais pessoas não fazem isso diariamente com o meu pai. E, assim, eu acho que a rede social, assim, em questão de pandemia, estragou muita coisa. As pessoas não tiveram educação É que, na verdade, também o governo não ajuda muito. Ah, mas enfim, tá. É que a informação não foi tão boa também dos superiores, mas ok. Eu só queria dizer que as redes sociais, elas tragam bastante coisa. Potencializam os nossos conflitos, que é isso, que vem ao encontro dos nossos argumentos. Ao invés de favorecer, ela acaba potencializando a má informação, né? Ao invés de ser uma ferramenta boa, ela acaba prejudicando. E aí radicalizou posicionamentos, né? Dividiu. Acho que não tem família que não tenha esses conflitos atualmente, porque sempre tem um ou outro que defende tal, etc. Então, mas olha, E isso nós vamos ter que aprender a lidar, nós vamos ter que aprender a enfrentar e superar. Isso realmente é um problema. É um problema. Vivemos aqui um problema dessa radicalização, né, desses extremos atualmente. É isso aí, Lucas, é um novo mundo, né? É a realidade. Mas a gente, né, nestes processos assim que representam uma revolução, lembram que a gente falou de evolução e revolução? A revolução é uma transformação da ordem das coisas, uma profunda transformação na ordem das coisas. Então nós estamos sim vivendo uma revolução, né? Uma revolução no modo de vida, no modo com que as coisas acontecem e tal. A pandemia participou desse processo, claro que sim, a pandemia participa deste processo, talvez acelere algumas questões tecnológicas, talvez tenha
movimentado algumas questões na ciência e tal, mas não é só a pandemia. A pandemia fez parte deste grande processo que vivemos, desta grande revolução, que está trazendo novas formas de vida, de relacionamento, de crenças. Quem é que já assistiu o filme, já que a Bettina falou num filme aqui de novo, nas redes sociais, quem é que já assistiu o filme Padman, ou Padman, como ele fala, Padman, P-A-D, Padman, Padman. Gostou, Bettina? Show de bola, né? É incrível. Eu quero recomendar, eu tinha anotado assim, eu quero recomendar que assim que puderem, assistam esse filme. Quero marcar um dia para a gente conversar uma meia hora, pelo menos, sobre esse filme. Tá? Tem a ver com produto, né, Bettina? Tem a ver com produto, com lançamento, com testar, tem a ver com marketing, tem a ver com vendas, tem a ver tudo a ver com público. E é uma história muito bacana, muito bacana. Real. Tá? Então, assistam. Padman, tem no Netflix. Anotem aí e vamos marcar aí para daqui a umas 3 semanas a gente conversar sobre esse filme, tá? Pode ser? Deixa eu ver que dia. É para não ficar a coisa no esquecimento, já vamos anotar aqui. Hoje é 17, 24, 31, aí 7 de setembro é feriado. Vou dar um mês, 14 de setembro. 14 de setembro é uma terça-feira. Aí vocês têm... Na semana anterior não temos aula, que é dia 7 de setembro. Né? Uma oportunidade aí para assistir o filme, se tiver com a agenda muito lotada e tal. E vamos marcar para dia 14 de setembro. Eu vou anotar aqui. Um debatezinho sobre esse filme. Gostaria que todos assistissem. Vale a pena. Filme assim, olha, é difícil alguém não gostar. Chegar no dia 14 e dizer, perdi meu tempo, porcaria. Acho que não. Botar aqui, reservar um tempo para falar sobre o filme. Padman. Bettina gosta de filme, né, Bettina? Já vi. Aceitamos sugestões. Fernando, deixa eu ver o que o Fernando escreveu. Isso aí. Tá. Obrigado. Isso aí, Lucas. Homem absorvente. E é interessante, porque assim, para a gente pensar sobre cultura, né? Que é outro aspecto, né, que compõe esses cenários. Nós estamos falando de tecnologia, nós estamos falando de meio ambiente, nós estamos falando de política, nós vamos falar sobre economia, mas nós temos que, sim, pensar muito nos aspectos culturais. Né? Precisamos, sim, pensar muito nos aspectos culturais. E aí vai nos trazer uma realidade assim completamente diferente. Bom, a gente está vendo ali agora, né, com a crise no Afeganistão, nós estamos vendo, né, o que é a realidade das mulheres lá. O que é a realidade do povo. Porque as pessoas se pendurarem naquele avião e morrerem. Né? Mas eu vou arriscar, eu vou tentar com uma mínima chance de sobreviver, mas eu vou tentar porque eu tenho que sair daqui. Imagina o que é para chegar a este ato de loucura, né? Para assistir aquele, enfim, cultura, né? E a diversidade cultural que nós temos, né? Todos os campos. Eu tive a oportunidade de conhecer a China há 5 anos atrás, e é importante isso. E hoje a gente não precisa necessariamente ir para lá para conhecer a cultura. Claro que tem, né, um aspecto, né, dessa
da presencialidade, de tu estar mais livre para fazer as tuas investigações, para tentar conversar, para tu pesquisar, estudar e tal. Mas hoje a gente tem acesso a todas as culturas, ao conhecimento de todos os lugares do mundo. Então, é importante a gente, né, compreender essa pluralidade, até para melhorar as relações, né? Quando a gente passa a ter um conhecimento maior, assim, dos diferentes pontos de vista, das diferentes crenças, das diferentes verdades, né? O quanto isso faz com que a gente tenha mais ponderação, né, nas análises, nos diálogos, nas interpretações. Então, cultura, tá? E esse filme aí, que ficou para o dia 14 de setembro, vai bater forte aí nos elementos culturais. Vale a pena. Recomendo. Mas não só isso, né? Vivemos, atualmente, uma crise econômica, que também deriva, de certa parte, do fechamento, né? Dos problemas da pandemia. Estamos aí num momento de reabertura, né, da economia, tudo está voltando ao normal, mas voltando ao normal num momento que estamos com uma média diária de mortes de quase 1.000 pessoas. Então, a pandemia não está perto de terminar, certo? Aqui em Canoas, esse final de semana, em uma festa com 600 pessoas, quase todos sem máscara. Opa, que beleza. E aí o Hospital Conceição já está com 100 infectados lá dentro. E o hospital aqui de Canoas já está com um surto também. Não o Gracinha, o nosso, da UBRA. Então, não vencemos ainda a pandemia. E aí tudo, né, girando muito em torno da retomada da economia, porque temos esse apelo forte, né, de reabertura, e a gente compreende. Imagina, tu que tem empresa, a gente sabe quantas empresas fecharam. A gente sabe da dificuldade. Claro que sim. Tu tem um negócio, tu tem uma empresa e tu não pode abrir. Tu vive do quê? Tu vive do quê? Então tu fica neste desespero e vontade de que as coisas se resolvam e tal. Por outro lado, a gente não pode ficar só pensando na questão econômica, na reabertura do comércio e de tudo, porque cada vez que se caminha nesse sentido, nós estamos levando junto, ou quem sabe deixando alguns no caminho, que vão sucumbir por causa da pandemia. Então, reabre o comércio, amplia o contágio, o número de casos e, por consequência, o número de óbitos. Esse é o dilema que a gente está vivendo há muito tempo. Esse é o dilema, e, no meu ponto de vista, muito em função deste, né, desgoverno que nos acompanha. Bom, ok, é o problema. Se nós estamos ainda com esse número, com alguns hospitais em crise, e nós já percebemos, não sei se vocês estão acompanhando, a curva parou de descer. E nós temos nos ciclos pandêmicos os picos, as quedas, a estabilidade, o pico, a estabilidade lá em cima, a queda, e assim tem sido. Infelizmente, a queda parou. Já estamos na estabilidade. Chegou nesses 890, 900 óbitos por dia, que é absurdo, né? Essa média por dia, e não baixou mais. Lembrem-se que nós chegamos a 4.000 e poucos por dia, né? No pico, no segundo pico, na segunda onda. Receio estarmos aí no início de uma terceira onda que não vai ser tão forte, penso eu,
porque temos 25% das pessoas no Brasil vacinadas já com a segunda dose. Chegamos finalmente nos 25%. 25% da população. Mas é 25%. Então, né, o impacto não vai ser tão, a onda não vai ser tão grande, mas teremos novamente reflexos na economia. Estamos hoje, isso, olha, eu estou falando, né, desse mundo de clima, estou falando de política, de relações internacionais, agora estou falando de desemprego, nós batemos recorde de desemprego. Pessoal, eu acho que eu já contei para vocês que eu sempre que posso, e eu acho que vocês também, a gente tem participado muito aí de grupos, né, de ações voluntárias, de apoio a comunidades carentes, a pessoas que estão numa condição de vulnerabilidade maior. Então, tem um grupo que, inclusive, era de uma turma, Betina, não sei se não era daquela tua turma, ou Larissa, o Marcelo, o Rodrigo, lembram? Que eram da turma, porque ali misturavam vários cursos. E eu lembro que tinha uma turma ali do curso de gestão comercial, que era naquele semestre que eu dei aula para vocês também. E esse grupo, acabou que eles estavam com uma iniciativa, eu acabei me envolvendo também, e até hoje eles têm uma equipe grande agora, olha, é um grupo que tem 40, 50 pessoas envolvidas, que preparam as quentinhas, as marmitinhas, e levam para o pessoal de rua. E a gente, né, sistematicamente está fazendo isso. Ah, bacana e tal. Pessoal, isso é uma coisa maluca. Se alguém está fazendo esse trabalho, sabe. Se tu chegar no centro de Porto Alegre, ali perto, por exemplo, do viaduto da Conceição, e abrir o teu porta-mola com as quentinhas, a gente leva 100, 150 marmitas, às vezes até 200, preparamos tudo, um arroz, feijão, uma massa, uma galinha e tal. Quando a gente chega ali e abre, é 15, 20 minutos, a gente distribui 150 marmitas. Começa a sair gente de tudo que é lugar. Debaixo das marquises, debaixo dos viadutos, debaixo das pontes e tal, é uma coisa assim inacreditável. O que tem de gente no mais absoluto estado de miséria. Nunca tivemos um... Isso, claro, a gente anda por aí, a vida toda a gente sempre viu pessoas no viadutos, nessas condições ruins. Nunca se teve tanta gente nessa condição. E nós estamos com um recorde de desemprego, e este recorde de desemprego ainda é um número aquém da realidade. Sabe por quê? Porque tem gente que faz bico vendendo bala, ou seja lá o que for, e aí ele não entra como desempregado. E esse cara, na verdade, ele está buscando uma alternativa para não morrer de fome. Mas ele está desempregado, sim. Mas por alguns critérios da pesquisa, se ele tem uma atividade mínima que lhe dê uma renda, ele já não está na condição de. Então, estes milhões de desempregados, representam um elemento deste cenário que a gente está estudando e conversando hoje. E que é a nossa realidade. E que se agravou nesses últimos meses e anos. Uma triste realidade. Uma terrível realidade. Quem caminha ali nas ruas, ali do centro, que passa por ali, sabe do que eu estou falando, e não precisa ser centro de Porto Alegre. Todas essas cidades aqui da região metropolitana, né, têm esse mesmo quadro. Então, alto desemprego é um problema. Fome é um problema. Eu participo também lá do sindicato, né? Você sabe, eu sou o diretor lá do Sindicato dos Professores, mas o Sindicato dos Professores está com uma atuação muito forte também de atendimento a esses grupos vulneráveis.
E a gente, nesse inverno, entregou algumas centenas de cobertores para esse pessoal de rua. Levamos também cestas básicas para algumas comunidades carentes, quilombolas, os indígenas sofreram muito na pandemia, então também temos dado uma atenção para essas populações, pessoal desempregado, né? Contribuímos aí com essa ação para situações, para o pessoal em situação de rua. Então, tem uma série de mobilizações. Eu já fui da direção do Banco de Alimentos aqui de Canoas, que é um órgão, um organismo importante. E claro que o ideal seria a gente não precisar dessas instituições e não ter isso, né? Mas, infelizmente, essas instituições atualmente estão cumprindo um papel muito importante. Tem gente que não está morrendo de fome exatamente pelo trabalho dessas instituições. Então, assim, ó, quem puder, né, participe e contribua com essas iniciativas, porque, olha, eu não tinha visto ainda um cenário tão triste como o que a gente está vivendo atualmente. Fala, Betina. Não, eu queria complementar isso. Na quinta-feira passada, eu e a minha mãe levamos para um amigo nosso, que ele faz essa ação no Viaduto da Conceição, e a gente levou sobremesas, 200 sobremesas, porque nós temos uma confeitaria, né? Então a gente levou 200 sobremesas para entregar junto com as marmitas que ele entrega toda semana no Viaduto da Conceição. E ele mostra, assim, diariamente, quando faz isso nos stories dele, realmente é muita gente. E chegando ali, que a gente teve que ir ali por trás da arena para entregar um depósito, é bem assustador, assim, o jeito que tá as coisas. E outro lugar que mostra muito isso é o trem. Eu pego pelo menos uma vez na semana o trem. E no trem, esses dias eu mandei até mensagem para minha mãe, porque eu me desesperei, eu comecei a chorar dentro do trem, porque eu vi uma senhora muito velhinha vendendo bala, entendeu? E nesse que passou a senhorinha, passou uma criança, passa muita gente vendendo coisas dentro do trem. E são pessoas que eu prefiro acreditar no bem, né? Acreditar que elas estão ali porque precisam realmente. Mas é desesperador ver que e eu me sinto assim com as mãos presas e não poder ajudar, sabe? E isso me deixa muito triste ver a situação que tá acontecendo no país. E só não vê quem não quer, né? Ah, legal, Betina, mas tu está ajudando. Né? Esses pequenos atos, né, são pequenos atos. Eu também, quando eu participo ali, quando a gente vai levar, é pequeno, né, diante do tamanho do problema, mas a gente está fazendo um pouco. E esse pouco, olha, essa marmitinha que a gente leva para eles ali no final de semana, às vezes é o que vai dar para ele por 2, 3 dias, porque né, senão ele vai ter que, como muitas vezes, catar lixo, ver o que sobra por aí, pedir, e sabe-se lá o que mais, porque né, não tem. Então, a gente para numa sinaleira, olha, prestem atenção, porque, sempre teve, né? Mas é impressionante o que multiplicou. Hoje tu para na sinaleira, vem um pendura no teu retrovisor, ali no teu espelhinho, o mandolate. Vem outro vender a bala, vem outro vender o chaveirinho, não sei o quê. O outro vai fazer malabarismo lá na frente. O outro vem com um cartaz, eu estou desempregado passando fome. O outro vem limpar o para-brisa. É uma coisa louca, dependendo da sinaleira, tem 6, 8. Aí tu para na outra sinaleira, vem mais 6, 8. E assim em todos os lugares. Isso é o reflexo. É o retrato. Isso é um indicador da crise grave. E é isso, Betinho, realmente não é achar assim, que ele não tem oportunidade. Ele não tem oportunidade. Então a gente chegar, vagabundagem, não façamos isso.
nós vamos estar cometendo uma injustiça enorme. Uma injustiça enorme, porque tu nascer, né, nestas condições em que tu passa fome desde a tua infância, e quantas milhões de crianças brasileiras passam fome. Aí tu pega um exemplo de um cara que saiu da vila lá, que não tinha nada, que se tornou um grande e tal, não sei o quê, e tu coloca ele como o grande exemplo. Por que vocês não são como ele? Estão aí, né? Isso é um horror tu fazer isso. Aí ele virou um palestrante, ele virou um cara de sucesso, e aí tu coloca ele num pedestal e diz, tá vendo? Tá vendo? Se ele pode, todos podem. É um crime dizer isso. É um crime dizer isso. Então, isto são problemas sérios, porque esse povo também não tem acesso à educação. E não tendo acesso à educação, não vão ter a qualificação e a capacitação necessária para ter um mínimo de condição de buscar um lugar no mercado de trabalho, ou ter a capacidade de desenvolver uma atividade profissional. Marginalizados. Jogamos milhões de brasileiros às margens. Estão lá. E estão lá. E a gente precisa resolver. Isso é um trabalho longo, difícil, mas precisamos resolver. Precisamos parar de fazer, né, de ficar brigando, de ficar plantando ódio, de ficar com briguinhas aí, e ter preocupação com políticas públicas. Que desafio. E assim, ó, eu preciso conversar. Hoje o papo é sobre ambiente, e tudo isso impacta na nossa atividade, porque isso diz respeito ao público, isso diz respeito às condições e cenários, né? E eu disse que hoje a gente ia ser muito amplo na nossa conversa e na nossa discussão, mas eu preciso também dizer, por outro lado, e aí fugindo um pouco deste pensar mais em termos de negócio e do quanto, né, as empresas, para fazer o seu planejamento, precisam contextualizar e compreender cenários e considerar perspectivas positivas, negativas, e se o clima melhorar, como que vai ser, que tipo de oportunidade de negócio pode surgir, se o clima piorar, como é que pode ser a nossa empresa, né? Se a economia melhorar, se a pandemia acabar, se a coisa... Então, os cenários distintos para tu construir o teu planejamento, se melhorar a distribuição de renda, se melhorar, se reduzir o desemprego, se circular mais dinheiro, quais são os diferentes cenários macroambiente que, de alguma forma, pode estabelecer condições melhores, positivas, piores, e o que eu acho que é mais plausível, mais perto de uma realidade. Faço planejamentos a partir de tudo isso que a gente está conversando. Planejamento é um desafio muito grande. Fazer planejamento de marketing, planejamento sobre o mercado, implica, sim, nós conhecermos profundamente o mercado e ampliarmos o máximo possível essa nossa capacidade de compreensão de tudo que impacta a nossa empresa, direta ou indiretamente. Estas perspectivas que existem, o processo de privatização. Bom, a gente vai passar a noite e dias conversando aqui sobre inúmeras questões que impactam, sim, mais ou menos intensamente, mais cedo ou mais tarde, em qualquer atividade empresarial. Daqui a pouco, na nossa empresa, a gente começa a pensar, por exemplo, como eu já falei aqui, em energia renovável, energia solar, né? Porque eu sei que estão sendo privatizadas, e aí nós vamos, então, aqui pensar no nosso planejamento também a adoção de uma parceria com uma empresa para painéis solares. Enfim, as coisas são muito amplas. Mas o que eu queria dizer, fugindo um pouquinho, é que nós, assim como eu falei agora há pouco, temos muita responsabilidade com relação a esse compartilhar notícias que nos chegam e que nos são agradáveis. Temos que ter a responsabilidade de saber a fonte, de saber a fidedignidade daquela informação. Nós também temos um compromisso e uma responsabilidade maior, porque nós somos, sim, me desculpem, mas nós somos, sim, privilegiados. Ainda mais agora que o ministro disse que a educação superior é para poucos. Nosso ministro da Educação largou essa semana passada, lembra?
Não, a educação superior é para poucos, então, bom, então nós somos os poucos, que privilégio, né? Bacana ele dizer isso. Mas, enfim, né, realmente nós hoje somos privilegiados e a gente não pode né, simplesmente achar bom, que bom para mim e sinto muito para os demais. Acho que nós temos uma responsabilidade muito grande nesse processo de transformação e de melhoria das condições da população. Fernando, desculpa, se tu tivesse levantado a mão de verdade, tu estava cansado já de tanto tempo que tu ficou com a mãozinha de pé. Eu ia comentar um pouco ali as questão do... Existe muitas restaurantes, mercados, que daqui a pouco estão descartando alimentos, né? Só que com medo de ter algum problema futuro, né? Acabam não fazendo por políticas que hoje existem, né? Mas poderiam beneficiar muita gente, mas eu vejo que eles ficam ressabiados do que pode acontecer se der algum problema futuro, né? Acabam optando em botar fora, descartar fora e não doando para fazer um almoço, um alimento, né? Legal, olha só, foi bom ter falado isso também. É bom essas participações, porque daí a gente vai trocando informações. O Banco de Alimentos, que eu já fiz parte durante 5 anos, eu fui da diretoria do Banco de Alimentos aqui de Canoas, mas o Banco de Alimentos é uma iniciativa que veio lá de Porto Alegre. Hoje o Banco de Alimentos já está presente em outros estados, já está, né, São Paulo, Rio de Janeiro e tal, e começou aqui na Fiergs, aqui em Porto Alegre. O Banco de Alimentos tem o seguinte propósito. Bom, o banco recebe dinheiro de quem? Um banco, né? Um banco financeiro, ele recebe dinheiro de quem tem e empresta para aqueles que precisam e tal, e ele lucra nisso, né? O Banco de Alimentos não tem propósito de lucro, mas ele faz esse papel de intermediário. Ele recebe alimentos de quem pode doar, então depositam os alimentos aqui, e o Banco de Alimentos entrega, mas uma entrega, e esse é o grande diferencial, uma entrega inteligente, planejada, adequada. O Banco de Alimentos tem nutricionistas que entram em contato com estas entidades, né, que precisam de apoio, que têm muita dificuldade e tal. Então, tem lá no final da vila, lá uma casa de acolhida de pessoas idosas ou de crianças, etc., mas que tem muita dificuldade de tocar os seus projetos e de atender todas as pessoas. O Banco de Alimentos doa, né, faz um processo de seleção, muitas entidades pedem esse apoio, nós verificamos aquelas que realmente mais necessitam e tal, e nós programamos uma entrega de cestas básicas e de alimentos para aquela instituição de acordo com o público. Então, se é para os velhinhos lá, para as pessoas idosas que estão doentes, bom, o que eles precisam? Qual é a alimentação? Nós não vamos entregar lá qualquer coisa. Então, tem as nutricionistas que organizam isso. E nós temos parcerias com supermercados, e aí isso tem a ver com marketing, por outro lado, no supermercado, que sabe, os supermercados muitas vezes, né, eles têm os softwares de compra, de apoio, né, à aquisição de produtos, mas por vezes dá uma quebra. Né? Então, tu compra determinado produto e ele não sai exatamente como tu planejou e ele tem um tempo de validade. E tu sabe, na tua projeção, que essa quantidade que tu tem a mais, né, vai vencer daqui a 15 dias. E esta quantidade que tu tem a mais, que vai vencer daqui a 15 dias, tu não vende em 15 dias. Tu precisaria de 30 dias para vender. Então, tu fica com o suficiente para vender nos 15 dias e o excedente tu doa para o banco ainda em tempo de uso. E o banco, agilmente, rapidamente, organiza as cestas básicas e distribui. Então, a gente está, né, com esse processo de aproximação com os supermercados, no sentido de reduzir, a gente desperdiça muito, tu tocou num ponto seríssimo. O que nós colocamos de alimento fora, nós poderíamos alimentar muita gente. Tem gente morrendo de fome e alimentos, quilos e quilos sendo desperdiçados. Então, o banco está tendo essa preocupação, deveria estar atuando até com mais intensidade e tal, mas, enfim, está fazendo uma parte, pelo menos, né? E é bacana a gente conhecer isso.
Porque quando vocês ouvirem alguma coisa com relação a desperdício de alimento, coisa assim, lembre-se, pô, tem o projeto Banco de Alimentos. Muitas cidades agora já têm, né? E aí pode recomendar, até para o mercado ali, o supermercadinho mais da região, da vila e tal. Olha, se sobrar, né? Se tu tem uma noção de que vai perder determinado alimento em um prazo curto, doa antes de perder esses alimentos. Bacana, muito bem. 8:20. Larissa, tá quietinha aí, tudo bem? Tudo Só bem, ouvidos hoje. Bruna, como é que está? Em paz? Vou dar uma passada na turma aqui, estou olhando aqui agora. Guilherme, tudo tranquilo, Guilherme? Betina, Lucas, Fernando conversaram. Gabriel se manifestou no chat. Parece que o Gabriel hoje está com problema na câmera e no microfone. Lucas, tudo na paz, Lucas? Acompanhando bem a Cíntia e a Rosane. Cíntia e a Rosane tomam um cansaço, né? Hein? Rodrigo, tá acompanhando aí, Rodrigo? Tudo bem? Sim, tudo certo. Beleza. Olha só. A ideia é a gente agora tornar... Deixa eu ver quantos vieram hoje, então. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 da minha lista de 12. Teve alguém que caiu agora há pouco, eu não lembro quem era. Então chegamos a ter 10, faltaram 2. Muito bem. Vamos tentar aumentar ainda mais, ter 100% por exemplo. A ideia para a gente fechar esse discurso aí que andou por diferentes áreas, é a gente pegar uma matriz que vocês conhecem, a matriz SWOT, aquela, né, que analisa forças e fraquezas, oportunidades e ameaças e tal, e fazer um exercício nela, mas não um exercício simples, assim, que vai pegar 1, 2 exemplos em cada um dos quadrantes, preencher ali, entregar. Gostaria que a gente pudesse tornar bem complexa assim, essa análise. E deixa eu ver se eu postei já. Acho que eu postei agora há pouco, deixa eu só confirmar. TDE do dia 17 de agosto. Está ali no finzinho do bloco 1. TDE do dia 17 de agosto. Estava ouvindo barulhos aqui, mas então. 17 de agosto. Diz o seguinte, ó, tá, eu deixei bem simples ali. Aplicação prática para a compreensão da matriz na análise mercadológica e de ambientes. Elegendo uma empresa para elaborar a matriz SWOT. Mas priorizar, então atenção, priorizar a análise sobre os aspectos do macroambiente, avaliando elementos relacionados a aspectos demográficos, geográficos, ambientais, políticos, econômicos, sociais, culturais, tecnológicos, faltou aqui, comecei a falar da tecnologia, né? Ciência, tecnologia, vou depois até editar aqui, botar mais algumas variáveis. A ideia é isso, mas assim, ó, pensar, se eu tivesse uma empresa em determinado segmento, pode ser a empresa que tu trabalha, pode ser uma empresa que tu trabalhou, pode ser uma empresa que tu conhece, pode ser uma empresa que tu idealiza, que tu escolhe um segmento. Mas se eu tivesse essa empresa, e agora eu estou nesse desafio de começar a construir um planejamento estratégico de marketing a médio e longo prazo. As questões mais imediatas, bom, eu vou ver aqui como é que estão os fornecedores, como é que está a concorrência no mercado, qual é o meu público-alvo, essas coisas todas que vocês responderam ali no TDE da semana passada, né, de como conquistar, captar cliente e tal. Então, fazer processos de segmentação. Então, ok, isto são coisas mais imediatas,
são coisas do curto prazo, são coisas que nós precisamos nos preocupar. Mas a empresa ela não pode ser só planejada sempre no curto prazo. Não podemos ser reativos. Isso é ser reativo. Aquela empresa que fica organizando as suas ações a partir do que acontece, olha, deu crise aí, né, negócio e tal, vamos ver o que a gente faz, quais são os planos, o que nós vamos fazer. Isso é reativo. Precisamos dar um passo à frente. Nós precisamos mais do que ser reativos, que vamos ter, muitas vezes, que continuar sendo, reagindo a determinados aspectos que vão fugir do que a gente planejou. Nós temos que fazer um exercício de construção de cenários que nós poderemos estar atuando lá na frente, médio e longo prazo. Então, isso vai ser um exercício que eu vou pedir para vocês, mais do que participar ali na sala de interação, apresentarem para os colegas aqui a semana que vem. Muito brevemente, mas para a gente tornar isso mais amplo e complexo ainda, cada um comentar um pouquinho sobre as coisas que pensou. Olha, eu pensei numa empresa aqui, sei lá, uma empresa, já que falou aí da energia solar, ou da energia eólica, ou da... eu pensei numa empresa assim, né, que perspectivas que ela teria e tal, e aí comecei a analisar os diferentes cenários. É difícil? Muito difícil. Muito difícil. Mas é isso. Reservem um tempo para pensar sobre isso. A gente pensar o quanto estes cenários impactam, influenciam, podem representar oportunidades, porque aí é que uma empresa que não é só reativa, ela começa, né, a projetar o seu futuro e caminhar na direção daquele futuro. Quando ela enxerga oportunidades lá na frente. Quando ela pensa, por exemplo, sobre essas perspectivas que eu citei agora do nosso litoral aqui. Os problemas que nós vamos ter no nosso litoral. Hoje para nós, isso, né, é uma coisa que não representa nada. Então, está se aproximando o verão, tomara que a gente esteja numa condição bem melhor aí de enfrentamento da pandemia, vamos para a praia, vamos curtir a beira da praia, né, vamos botar o nosso guarda-sol, tomar a nossa cervejinha e curtir a praia. Quanto tempo faremos isso aí? E a partir dessa transformação, né, que se aponta e que é possível, se nós não formos competentes, né, e revertermos, porque não é uma coisa que pode acontecer, não, ela está acontecendo. Ela está acontecendo. E por conta disso, daqui a 20 anos, vai acabar a nossa faixa, né, a nossa praia, pelo menos da forma como que ela é. Se isso realmente acontece num cenário pessimista, o que nós vamos fazer? Que tipo de impacto isso poderia trazer? Ou que tipo de situação, né, que num cenário diferente poderia representar, inclusive, uma oportunidade? Crises também trazem oportunidade. Quero provocar vocês, quero ver onde é que vocês, para onde vocês vão, né, andar e o que vai surgir de ideias. Tentem tornar o mais complexo possível esse desafio aí de futurologia, mas uma futurologia, né, baseada em tendências, em elementos reais de mercado que estão aí à nossa disposição, e se a gente souber buscar, a gente tem acesso a todas essas informações. Dúvidas? Alguma dúvida? Iniciamos lá, tá? Vamos fazer no espaço da sala de interação. E aí, semana que vem, a gente conversa um pouquinho, assim, meio, né, sem muita formalidade, nem nada, não precisa... Se quiser montar alguma coisa, ok, mas não precisa fazer nenhuma apresentação e tal. Que eu nem sempre que eu nem sempre privilegio aqui. Sei que às vezes até é uma ferramenta de apoio importante e tal, mas eu tenho usado pouco aí, né, os recursos de apresentação de slides ou coisa parecida, né? Então, muito mais um debate assim. E aí, semana que vem, a gente vê como é que a gente faz isso. Mas o mais importante é tentar registrar isso lá na sala de interação. Participem todos, como eu disse, essa semana só 6 participaram. Tá? Tragam aí seus pontos de vista, que é assim que a gente vai, né, enriquecendo os nossos debates.
E coloquem na agenda também o Padman, O Homem Absorvente, que é um filme que vale a pena assistir. 2 horas e 10 minutos. 2 horas e 10 minutos na agenda de vocês para assistir o filme. Dúvidas, comentários para o fechamento, para o encerramento? Ontem, numa estratégia de marketing, vocês não viram? Eu dei aula do balão, de um balão. Vocês viram que ontem a universidade estava de aniversário, né? Não viram alguma postagem aí de colegas ou professor, ou alguém de um balão? Não? Ninguém viu? Vocês sabem que tem o festival de balonismo lá em Torres há muito tempo, né? E a UBRA tem um campus em Torres. E a UBRA participa do festival de balonismo. E tem um balão sempre que a UBRA, né, usa lá no festival. E esse balão veio para cá. Como era aniversário da UBRA ontem, foi 49 anos, aí eles foram ali para o Capão do Corvo, que aqui de Canoas conhece, o Parque Getúlio Vargas, Capão do Corvo. Ele faz limite com tem agora a Avenida Farroupilha, que é a Avenida da UBRA, né? A Avenida Farroupilha divide ali o Parque Shopping do Capão do Corvo. E ali a UBRA levou um balão, o balão este, e estava no final da tarde, ali, início da noite, para quem chegasse ali e tal, né? Quer dar uma subidinha aí, brincar um pouquinho. E aí eu resolvi ir às 19 horas, eu tinha uma aula, levei o meu note e tal, e subi no balão e comecei a aula lá do balão, das alturas, ao vivo, online. Os alunos não entendendo nada, era como se hoje eu, às 19 horas, abrisse aqui e estava no ar, assim, dentro do balão. Foi legal. Foi um passeio curto, foi só 4 minutinhos ali, já desceu, porque nem dava para subir muito e tal, mas valeu a brincadeira, foi legal. E é isto. É isto por hoje. Certo? Cansaram? Como é que tá? Cansou? A Betina é franca. Cansei, eu não aguentava mais te ouvir, Jefferson. Ainda bem que terminou. É isso aí. É que eu tive uma aula de Muay Thai, saí correndo e vim para assistir a aula, então eu tô assim, ó. Aí eu tô cansado hoje também, porque eu gosto de correr, mas eu não tenho conseguido manter a frequência e, portanto, o meu preparo está lá embaixo, né? E eu hoje corri os meus 5 quilômetros e estou bem cansado também. Corri cedo, fui correr lá no parque. Muito bem, é isso aí então, estamos conversados. Eu acho que não tinha mais nenhum recado que eu lembre, pelo menos. Qualquer coisa, me chamem lá pelos espaços lá do ambiente aula. Tenham todos uma boa semana, participem desse TDE para a gente, né, discutir um pouquinho mais na semana que vem. E era isto. Ok? Bom revê-los, deixa eu encerrar a gravação. E até a próxima semana.